Viver é uma jornada cada vez mais longa para um número crescente de pessoas. Que bom! Mas como você lida com o envelhecimento dos seus pais ou como pretende solucionar toda a necessidade de cuidar e dar atenção para essa fase tão delicada da vida? Asilar ou manter um convívio familiar contínuo? Hoje a gente conversa sobre asilar os pais. No nosso primeiro bloco, eu converso com a Rosalina Freitas, que optou por levar a mãe para uma casa de acolhimento, uma casa de repouso, não foi isso, Rosalina? Foi. Muito obrigada pela sua presença aqui, bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço, é uma honra. Como é que foi essa decisão para você de levar sua mãe para uma casa de repouso? Foi uma decisão difícil? Em primeiro lugar foi assim, para ser temporário, porque eu tinha pessoas que cuidavam dela em casa, eu ia fazer uma viagem longa e as duas ficaram doentes, mas doentes, assim, uma foi mandada para o INCA, para um tumor, e a outra com arritmia, o coração crescendo, tentando uma aposentadoria por invalidez. Quer dizer, as duas para cuidar da saúde da sua mãe. Para cuidar da saúde da mamãe. Também tiveram os problemas delas, né? E eu ia viajar. Eu falei assim, se eu deixar aqui as três, quando eu voltar, as três estão mortas. Minha mãe de inanição, porque as duas vão estar doentes e não vão poder cuidar. Aí eu resolvi procurar uma casa. Eu já tinha colocado em 2 vezes que eu também fui viajar por um tempo maior com uma acompanhante numa casa em Ipanema. Mas era uma outra proposta, é diferente. Nessa casa em Ipanema, você tinha que ter uma acompanhante e não tinha tantas atividades assim. Aí eu tive informação por 2 lados confiáveis. Um, pelo diretor da Fundação Humboldt, que tem uma casa em Jacarepaguá, e a outra por uma amiga minha, Lúcia, que estudou no Sion de Petrópolis, e tem amigas que moram em Petrópolis. Então, as 2 pessoas me indicaram essa casa em Petrópolis. E eu fui ver, gostei, porque eu já tinha olhado aqui no Rio, outros lugares, que eu queria, assim, uma casa, um lugar maior. E nos lugares que eu entrei, primeira coisa, eu senti cheiro de urina. Isso já me deixou, assim, eu não gosto disso, eu acho o cheiro importante, porque é higiene, né? Mas deixa eu segurar você um pouquinho, porque eu acho que você já está trazendo questões que são importantes nessa escolha. Mas antes disso, eu queria saber de você o seguinte, sua mãe viveu com você um tempo na sua casa. Sim. Essa experiência de cuidar da sua mãe idosa, ela está com 90 anos agora, lúcida, né? Na sua casa, ela trouxe desafios que te fizeram pensar em levá-la para uma casa de repouso. Sim, porque a minha mãe sempre morou sozinha. Há uns 16 anos, ela levou uma queda. Ela estava viajando em Moscou, tropeçou no pé, dentro do quarto, quebrou a coluna. Quebrou até 12, esmigalhou. Isso ela tinha quantos anos, mais ou menos? Há uns 16 anos, 70 e alguma coisa. Ficou internada lá, voltou para o Brasil e, a partir de então, ela precisava de um atendimento pessoal mesmo ali. Então, até então, nós não morávamos juntas. Então, aí ela foi morar comigo. Ela era tão independente que até essa idade ela dirigia, tinha um carro dela, né? E aí, a partir de então, começou, há uns 16 anos, esse meu cuidado. E você é filha única, Sou filha né, única. Ser filha única faz toda a diferença nessa hora, né? Ah, sim, sem dúvida, porque qualquer atitude que você tome, a responsabilidade é toda sua, você não tem com quem dividir, nem o bom, nem o ruim, né? As responsabilidades são suas e as decisões você não tem com quem nem conversar. Então, os erros e acertos são seus e também não tem nem com quem brigar, né? Pois é, e se você fizer alguma coisa ruim, mal feita, tem sempre alguém para reclamar, né? Mas tá junto para ajudar, não tem. E é interessante pensar que não se fala muito do cuidador, e quando eu digo cuidador, o cuidador familiar, né? Que administra toda essa situação, mesmo você tendo condições de colocar enfermeiras, acompanhantes para cuidar da sua mãe, existe toda uma demanda de administrar uma situação, né? Isso em algum momento te pesou na sua vida pessoal? Não, é um estresse. É um estresse muito grande. O médico dela, o Dr. Ricardo Corvisier, falava para mim que o cuidador precisa primeiro se cuidar, porque senão ele não vai ter condições de cuidar do outro. Você tem que ter um lazer, você tem que ter uma válvula de escape, senão você enlouquece, porque é muito difícil, é muito difícil. E então eu tento, de alguma forma,
ter essa válvula de escape, né? Fazendo viagem, que é onde eu consigo um pouco desligar, porque aqui eu não me desligo, de jeito nenhum, em momento algum eu me desligo. Agora, você está falando de dificuldades, enfim, dessa vivência muito pessoal, que realmente só vivendo para saber, né, Rosalina? O que você apontaria para a sua vida, das emoções que você sentiu nesse momento, principalmente esse momento de transição? Porque depois de um tempo as coisas meio que se arranjam, você se acostuma. Como é que foi para você e para sua mãe, na lucidez dela, viverem toda essa situação, o emocional de cada uma, como é que ficou? Então, a minha mãe sempre foi eu me emociono quando eu falo. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa. A minha mãe, como eu digo, ela é a pessoa mais culta que eu conheço. Minha mãe lia bibliotecas e bibliotecas de livros. A minha mãe, em rodas sociais, ela não ficava com as amigas falando do cabeleireiro ou da empregada. Ela ficava falando sobre economia e política na roda dos homens com meu pai, entendeu? E aí você vê esse processo, que é a decrepitude da pessoa. É muito triste. Você vê, né, em que ponto a gente chega, né? O que a gente é na realidade, né? E isso realmente me emociona e eu fico vendo onde eu também posso chegar. A gente se vê na pessoa, né? O que pode acontecer comigo também, o que eu vou fazer. E ela, como é que recebeu essa proposta de ir para uma casa de acolhimento? Ela, casa de repouso, quando eu falei com ela que estava acontecendo aquilo, e ela viu que era real, e eu falei, eu vou viajar e eu vou deixar você nesse lugar, assim, 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 tal. Fomos, vimos, ela viu, ela sabia que estava indo para lá. E outra coisa, uma semana depois dela estar lá, ela ficou doente. Me ligaram, disseram que ela tinha achavam que era um AVC. E eu fui para Petrópolis. Não era um AVC. Era uma infecção urinária mascarada, porque no idoso também eu aprendi a diagnosticar. O idoso tem uma infecção urinária, ele não apresenta febre, né, ele não apresenta ardor, nada. Pode ser outra coisa completamente diferente. Uma vez eu internei ela com bacteremia, já que a infecção tinha entrado na corrente sanguínea. E eu achei, quando eu vi, ela estava com os lábios roxos, os dedos roxos, batendo o queixo, eu achei que ela estava infartando. Joguei um cobertor em cima dela e levei para o hospital. Em 5 minutos o médico falou, ela está com infecção urinária. Né? Então, eles tomaram todas as providências, eles internaram ela. Quando eu cheguei lá, ela já estava no hospital. E ela ficou internada uma semana, voltou, fez 90 anos lá e eu fui viajar. Quando eu voltei, aí a situação das duas cuidadoras já estava definida, entendeu? E aí eu comecei a procurar pessoas, mas que eu confiasse. Em todos os sentidos. E é uma dificuldade. E nem sempre se trata só dessa decisão emocional, mas de uma questão financeira também, se lida com várias coisas. E aí eu acho importante a gente ver o espaço onde a sua mãe reside, né? A nossa equipe foi. E aí é bom a gente também poder ver o outro lado dessa sua vivência. Então a gente vai fazer isso no próximo bloco. Que ótimo. Então, no próximo bloco, a gente vai acompanhar a visita que a equipe do Em Família fez à Casa de Repouso, onde a dona Regina, mãe da Rosalina, está. O intervalo é rapidinho, a gente volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre asilar os pais. E agora você vai acompanhar a visita que o repórter Eduardo Costa e a equipe do Em Família fizeram à Casa de Repouso Despertar. Chega a uma avaliação, a um critério de avaliação da equipe, juntamente com a análise da psicóloga, onde esse idoso deve ficar.
O idoso lúcido, com menos dependência, ele prefere a suíte. O idoso com mais dependência, e dependendo do grau que ele se encontra emocional, a gente tem uma tendência de levar ele para o quarto coletivo, porque há um propósito nisso, que é a socialização com o outro. Então, assim, a gente procura sempre colocar eles sociável com o outro, porque o idoso já tem essa tendência do isolamento. Estou observando que é tudo muito colorido, né? É, exatamente porque para trazer mais alegria ao ambiente e para mostrar que é possível uma casa geriátrica ser a próxima da sua residência, da qual o idoso vivia. Não é necessariamente uma casa sem cores, sem alegria, sem decoração. Nós decoramos como se de fato é uma casa normal. Como é que é a rotina desses idosos aqui dentro? Bom, o idoso a gente procura respeitar como se ele estivesse em casa. O horário dele acordar, entretanto, se tem mais necessidade, a gente tem uma rotina específica da saúde. Por exemplo, no momento agora eles estão no almoço. Como você pode ver, entendeu? Os almoços de mesa, eles mesmos se servem, os que podem. Esse cardápio respeita a individualidade da patologia do idoso e que o idoso gosta de comer. A gente, por exemplo, o idoso come carne, aqui será respeitado. Então, a vida do idoso que ele tinha em casa continua aqui. Eu gosto mais de massa. Mas massa engorda. Eu já sou gorda. Não, tá saudável também. Eu precisava comer legumes. Não gosto. Nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Que trabalha respeitando isso. É importante que a enfermagem siga exatamente as instruções vindas da cozinha. Quais outros profissionais trabalham com vocês aqui? Nós temos a fisioterapia, né? Inclusive temos uma equipe de manhã e de tarde, todos os dias, exceto sábado e domingo. Essa equipe se reúne, tem uma rotina de reuniões? Sim, de 15 em 15 dias há uma reunião da equipe para discutirmos os casos, as necessidades, a evolução do idoso, quem piorou, quem está precisando no momento de mais assistência. Então, como nós somos uma equipe multidisciplinar que consta com médico, com fisioterapeuta, nutricionista, enfermeira-chefe, técnico, cuidadores, enfim, fora os que fazem a questão de terapia do apoio, que a gente chama do apoio, que é justamente para poder dar, que todos os dias eles têm alguma coisa para poder fazer, de segunda a sexta. Você estava tocando o quê? Tocando para longe do Chopin. A senhora gosta muito de Chopin? Gosto, adoro. Mas quais outros que a senhora gosta? Beethoven, Liszt. Adoro artes. Quais as atividades que a senhora mais gosta de fazer aqui? Eu não gosto de fazer atividade nenhuma. Não, mas sem música, a senhora não gosta? Eu gosto de ler. Os títulos são muito sugestivos, né? Todos. Sábado e domingo é algo que a gente deixa para a família. A família leva para almoçar, alguns levam para casa para passar final de semana. Vem cá, agora, tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem? Como é que passou a noite hoje? Foi bem? Você vai sair hoje? Eu. Né? Vai sair com qual filha? Se é a Carla. A Carla vem te buscar hoje? Você vai demorar? Vai passar o dia inteiro? Hoje é dia dos namorados. Ah, mentira! Mentira que você vai levar a namorada. Arranjar, tem que arranjar um. Sério? Vou fazer queixa dela. Você vai fazer queixa dela? O que você vai falar dela? É Ela companheira tá de me quarto, xingando de Eduardo. velha. Ah, velha não pode. Não gostei de me xingar Nem de velha. senhora, né? Não. É o quê? Uma jovem. Ela é boa companheira. Ótima. Ótima companhia. Se não dissesse ótima, eu ia te enquadrar, hein? Como é que é o convívio aqui? A senhora gosta de ficar aqui? Gosto. Por quê? Pessoal muito agradável. Conversa, não deixa a gente muda, emburrada, nada disso. Aquela senhora linda é minha mãe. Qual, essa aqui? É. Meu marido embaixo, meu neto mais velho, meu neto mais moço. Eu tenho dois. A senhora lembra quando veio visitar aqui a casa? Eu já vim para ficar, eu não sabia. É. Mas ela deu um golpe. Foi golpe. Ela disse,
Vamos a Petrópolis? Vamos. Ela então me socorre, mas eu estou bem aqui. Mas eu queria que ela ficasse perto de mim. É a única preciosidade que eu tenho. Olha, aproveita bastante a visita da família, tá? Aproveita o final de semana. Gostei. Tchau. Estamos de volta conversando sobre asilar os pais. Nesse último bloco do programa, a Ivone, que é enfermeira gerontóloga e também trabalha na UNAT, Universidade da Terceira Idade, se junta a mim e a Rosalina nessa conversa. Bem-vinda, Ivone. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Eu quero começar fazendo só um pano geral aqui. A sociedade, a população brasileira está envelhecendo. A gente está sabendo lidar com isso? Olha, realmente é um grande desafio, né? Nós tínhamos uma expectativa de vida muito inferior nas últimas décadas, agora nós temos uma expectativa de vida média para o brasileiro de 75 anos, mas na realidade convivemos com pessoas de 90, né? É uma média a expectativa de vida. Minha mãe mesmo tem 85, então está sendo um grande desafio para toda a sociedade, especialmente para as pessoas de camadas sociais mais baixas. Realmente está sendo um desafio para muitas pessoas, para muitas famílias, né? A sociedade está se adaptando ainda a esse momento, né, de crescimento dessa perspectiva, expectativa de vida. Agora, você citou que você tem uma mãe já com 85 anos. Facilita ser profissional da área nessa hora? Como é que é? Você convive com a sua mãe? Olha, convivo com a minha mãe e, por um lado, facilita na detecção de problemas. Muitas vezes, a gente, com um olhar profissional, a gente consegue detectar alguns problemas. Mas, na verdade, solucioná-los, às vezes, não facilita ser profissional. Às vezes, complica, porque a gente precisa de isenção numa área que nós não somos isentos. Entra todo o lado emocional, o conhecimento de todo o contexto familiar, às vezes, até dificulta um pouco. Você se identifica com alguma parte da história da Rosalina? Eu me identifico com o lado dela ser filha única, e eu tenho um filho. Eu sou fruto de uma família de 10 filhos. Então, a minha mãe tem aquilo que a gente chama de suporte familiar imenso, né? Eu tenho uma família muito extensa. Fico pensando, quando eu estiver com essa idade, como vai ser que eu tenho um filhinho só? Então, eu me aproximo da história da Rosalina nesse aspecto, né? Você tem filho homem? Tenho um filho homem, então eu fico torcendo, pedindo a Deus pela minha futura nora. Faz diferença isso, gente? Vocês acham? Epidemiologicamente, tem dados sobre isso, que os cuidadores familiares geralmente são mulheres, filhas ou esposas. E as filhas estão, assim, estatisticamente, num número mais elevado. Mas no serviço eu vejo a experiência de alguns filhos que deixam a atividade profissional quando é possível para cuidar dos pais. Já existe um número razoável. Deixa eu te fazer uma pergunta bem delicada, Rosalina. Você tem, então, 9 irmãos? Tenho 9 irmãos. No caso, a Rosalina, desculpa. Ivone, você tem 9 irmãos. Sim. A Rosalina, que é filha única, ela não tem a expectativa de que ninguém mais vá fazer... tomar as decisões que ela toma. Em algum momento isso gera conflito de quem vai fazer, de quem está oferecendo mais tempo, quem está oferecendo mais recursos? Isso acontece? Eu vou te responder dos meus dois lados, meus dois papéis sociais, de filha e de profissional. Maravilhoso. Na minha família, graças a Deus, não existe esse problema. Mas, na minha vivência profissional, eu convivo com isso quase que diariamente, com a dificuldade de se estabelecer quem será o responsável pelo cuidado dos pais. Muitas vezes, aquela filha que é solteira ou separada, geralmente é sobre essa filha que recai a responsabilidade dos cuidados. E, às vezes, os outros filhos sobrecarregam esse filho e, muitas vezes, no nosso serviço, nós precisamos recorrer a reuniões familiares para a conscientização de toda essa rede familiar de que a responsabilidade do cuidado é de todos, para que haja um consenso sobre a divisão dos cuidados, para que aquele que é o cuidador principal não fique sobrecarregado, o que vai ser ruim tanto para o idoso quanto para aquele que é o cuidador principal. Mas isso ocorre com muita frequência. Vocês sentem falta nesse momento já social que a gente está vivendo, dessa atenção, eu digo as duas, pelos dois lados, né? Do cuidado com o cuidador? Ela falou uma coisa que eu acho importante. Eu vejo isso de fora, né? Porque não vivo isso.
quando a pessoa tem muitos filhos, e aí ele fica mais ou menos sendo jogado. Então, ele fica 2 meses com um filho, 3 meses com outro filho. Isso é muito triste. Você vê a pessoa, parece, sabe, que virou um pacote, que eu quero, só não, já chega, agora vai para o outro, já dei minha cota. Isso, para o idoso que está lúcido e consciente, deve ser extremamente triste. Então, vamos a outra pergunta bem delicada. A gente fala muito, se vê muito falar, e é importante mesmo que se diga, sobre os maltratos com os idosos, né? Muitos idosos são realmente maltratados. Mas eu pergunto a vocês o seguinte, o quanto que se tem da relação ao longo da vida inteira desse idoso, que também pode ter tido as suas falhas, né? Em algumas situações, falhas graves com os filhos, o quanto disso tudo gera resultados nesse momento final da vida? Olha, você falou de um tópico que eu ia falar em algum momento mais à frente. Deixa eu te falar assim rapidamente como se estrutura o trabalho lá no meu setor, que se chama Núcleo de Atenção ao Idoso, NAI, que faz parte da UNAT, da Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ. O nosso trabalho lá é um trabalho multidisciplinar de atenção integral. Ou seja, quando o idoso chega para a gente, nós vamos avaliar essa pessoa nos seus aspectos biopsicossociais. Então, nós avaliamos não somente a doença, nós vamos entender qual a história de vida desse idoso, como é que é essa rede social que ele tem, como ela funciona. Nós avaliamos, assim, especificamente a funcionalidade, porque muitas vezes ele tem uma rede social extensa que é disfuncional. A coisa não acontece, não funciona, então nós avaliamos esse aspecto, os aspectos psíquicos e neurológicos, para ver como está a cognição desse idoso, o humor, e o lado biológico, para saber se ele tem doenças, enfim. Então, nós vemos esse idoso de forma integral. Estou falando tudo isso para chegar à pergunta que você me fez. Através dessa avaliação, nós verificamos a funcionalidade desse idoso, tanto para o seu autocuidado, para saber se ele tem capacidade de cuidar de si mesmo, onde estão as falhas, as lacunas dessa capacidade de autocuidado desse idoso e o que diz respeito às suas capacidades cognitivas e motoras e o que diz respeito à sua rede social. Às vezes ele tem uma capacidade limitada e essa rede social que ele tem precisaria dar o suporte para ele e não dá. Então, aí que entram muitas vezes os casos de maus tratos, às vezes é uma atenção indevida que esse idoso tem, às vezes é caracterizado realmente como maus tratos, porque a pessoa que deveria cuidar não cuida devidamente. E muitas vezes, como equipe, nós nos deparamos com situações em que esses maus tratos são originados desse ponto que você falou. E nós, como equipe, temos aprendido ao longo, né, da nossa experiência que a gente não deve julgar. Né? Julgar o familiar que trata de forma inadequada o seu pai ou sua mãe, porque muitas vezes a relação já veio problemática ao longo de muitos anos. Sim, com certeza. Então, nós não podemos julgar essa pessoa que hoje traz um cuidado indevido. Então, qual o nosso papel nesse momento? Conscientizar o familiar que está proporcionando um cuidado inadequado sobre a sua responsabilidade civil, até mesmo, né? Com o seu pai, sua mãe, e procurar adequar, auxiliá-lo nesse cuidado. A gente não pode obrigar que a pessoa tenha afeto pelo pai ou pela mãe que não teve ao longo da vida, mas que ela tenha respeito e proporcione um cuidado digno. Né? Ao longo da nossa experiência, nós percebemos que existe isso e, como equipe, nós não podemos emitir nenhum tipo de julgamento. Não dá para negligenciar, né? Mas o filho realmente, os familiares não podem negligenciar o cuidado com o idoso no seu seio familiar. Isso realmente não pode. Agora, Rosalina, eu percebi ali na reportagem, né, que a gente viu, que existe um carinho mútuo entre você e a sua mãe, né? Bonito de ver e tudo. Né? Enfim, ela faz até uma piadinha, uma brincadeira, mas dá para ver que ela está bem cuidada e tal. Do que resulta esse cuidado hoje? Como é que foi a relação de vocês? Não, ela falou uma coisa muito importante. Nós tivemos muitos atritos, né? Até porque minha mãe também era filha única. E aí nasceu uma outra filha única, né? Então existia uma coisa uma disputa que chegou uma outra pessoa na vida dela ali. E nós depois, cada um, eu me casei, fui morar sozinha e voltamos quando ela precisava de mim. Então, todos esses atritos que aconteceram morreram, porque a minha consciência da minha responsabilidade, não só civil, mas uma outra maior, que eu acho que a gente vem para cá e tem que zerar para não ficar devendo nada quando voltar, se voltar,
ela é uma boneca para mim, que eu cuido como se fosse assim. Então, ela continua, sempre, eu trouxe ela para ir na dermatologista tirar umas coisinhas que ela tinha. Aí, falo, com 90, quase 91 anos, vai tirar isso, deixa? Eu falei, não, não deixa não. Por que vai deixar? É um carinho com o próximo, na verdade, né, Exatamente. Rosalina? Agora, é interessante, assim, eu acho que para a gente já ir encerrando o programa, isso que você está trazendo, apesar de todos os conflitos, e se juntar com isso também, a gente não pode julgar. Mas essa convivência com o idoso e com todas as suas necessidades é um aprendizado de muita progressão mesmo, talvez até espiritual, né? Você Com poder certeza. superar determinadas vivências do passado e perceber que não vai voltar o tempo, né? E que aquela pessoa ali naquele momento precisa de você, como qualquer ser humano, você precisa tratar com carinho e com a atenção necessária, como um ser humano independente do que ficou para trás, né? E acho que acaba sendo uma vivência bonita. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, por compartilhar a história de vocês. Com certeza há muito mais e muita gente que se identifica com essa vivência que é cada vez mais comum no nosso país. Muito obrigada, gente. Eu que presença de vocês. agradeço. Eu acho que só é uma frase que a gente, já que não pode fazer um novo começo, né, que faça um novo fim. Linda, Ai, que bom. lindo para a gente fechar Que o bom, programa. Obrigada, excelente. Rosalina. Obrigada a Muito você. obrigada, Ivone. Eu que agradeço. Obrigada. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa aqui pelo canal, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Se você gostou do nosso programa, entra na nossa página no Facebook, curte lá, envia uma mensagem para a gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!